A revelação do Apocalipse é algo que tem intrigado a humanidade há séculos. Quando se fala na chegada de Jesus Cristo, as Escrituras nos dizem que o evento será marcado por sinais tão inconfundíveis que ninguém poderá ignorá-los. Imagine o impacto de ver civilizações inteiras caindo, de um dia para o outro, como se fossem castelos de areia diante de uma onda avassaladora. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos alertou sobre esses eventos, deixando claro que o mundo como conhecemos será transformado. A palavra de Deus é clara ao afirmar que esse será o momento em que a verdadeira face da humanidade será revelada, onde os pecados ocultos virão à tona. Os eventos apocalípticos não são meras histórias para nos amedrontar, são avisos que nos convidam a refletir sobre a vida eterna e o nosso relacionamento com Deus. Quando as civilizações começarem a cair e o mundo se encontrar em completo caos, será um lembrete de que a salvação está disponível para aqueles que permanecem firmes na fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos encoraja a estarmos preparados, pois esses acontecimentos não serão um simples acaso, mas sim o cumprimento das profecias divinas. Em tempos de incerteza, a esperança se torna um farol que nos guia para o reino de Deus. É interessante observar como, mesmo diante de tantos desafios e sinais, muitos continuam a viver como se o mundo nunca fosse mudar. A verdade é que as Escrituras nos dizem que os eventos apocalípticos não serão como nada que a humanidade já testemunhou antes. Imagine um cenário onde a paz é substituída pelo medo e a segurança pelo desespero. É por isso que a fé em Deus se torna ainda mais crucial nesses momentos. A Bíblia, com sua infinita sabedoria, nos oferece orientações claras sobre como devemos agir e nos preparar para esses dias. O Apocalipse nos lembra que o pecado não ficará impune e que Jesus Cristo retornará para julgar a todos. É um chamado urgente para que cada um examine sua vida e busque a salvação em Cristo. A palavra de Deus é uma âncora em meio às tempestades da vida, oferecendo paz em um mundo que frequentemente se encontra em tumulto. Não é hora de adiar decisões espirituais, mas sim de se voltar para Deus com sinceridade. A vida eterna é uma promessa para aqueles que seguem os caminhos do Senhor. Para muitos, a ideia do Apocalipse é assustadora, mas para os que creem em Deus, é uma oportunidade de renovação e salvação. A chegada de Cristo marcará o fim de uma era e o início de outra, onde a verdade prevalecerá sobre a mentira, e o reino de Deus será estabelecido. A Bíblia nos encoraja a manter a esperança viva, mesmo diante das adversidades. A oração se torna um elo vital entre o homem e o Criador, uma forma de buscar forças e orientação em tempos de tribulação. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que os sinais do Apocalipse foram descritos de forma clara e detalhada. Não há espaço para dúvidas, o que está por vir já foi anunciado por Deus através dos profetas e de Jesus Cristo. Portanto, cabe a cada um de nós decidir como reagiremos a esses sinais. A fé se torna a chave para enfrentar os desafios que estão por vir, enquanto o Espírito Santo nos guia pelo caminho da verdade e da paz. A oração constante e a leitura da Bíblia são essenciais para nos manter firmes e preparados. A revelação do Apocalipse é mais do que um aviso, é um convite para uma vida nova em Cristo. À medida que nos aproximamos desses eventos, a palavra de Deus nos chama a uma reflexão profunda sobre o que realmente importa na vida. O reino de Deus está próximo, e cada escolha que fazemos nos leva para mais perto ou mais longe dele. Em meio ao caos, é a fé em Jesus Cristo que nos manterá de pé. E assim, enquanto os sinais se desenrolam, devemos nos agarrar à esperança de um futuro onde a paz prevalecerá. A revelação do Apocalipse é, sem dúvida, um dos eventos mais importantes na história da humanidade. Ao nos prepararmos para o que está por vir, é essencial lembrarmos que Deus está no controle de tudo. A vida eterna é uma promessa que não pode ser ignorada, e o Apocalipse nos lembra da urgência de estarmos prontos. O Espírito Santo nos capacita a discernir os tempos e a nos mantermos firmes na fé. E assim, seguimos em frente, aguardando o dia em que Jesus Cristo retornará para estabelecer o reino de Deus. Quando se fala em eventos celestiais, a imaginação de muitos é instantaneamente capturada pela grandiosidade e pelo mistério que envolve o céu. A Bíblia descreve que, antes do retorno de Jesus Cristo, o mundo passará por fenômenos impressionantes, como a escuridão total, o desaparecimento da lua e o céu envolto em um abismo insondável.
esses sinais não são meras coincidências, mas manifestações claras da mão de Deus preparando o cenário para a volta do seu Filho. A fé em Deus se torna ainda mais essencial quando nos deparamos com tais acontecimentos, pois são momentos em que o Espírito Santo nos guia e nos fortalece. Imagine um dia em que o sol, que sempre esteve presente para nos aquecer e iluminar, simplesmente desaparece. O mundo inteiro seria lançado em uma escuridão que traria consigo uma sensação de desorientação e temor. Mas é exatamente nessa hora que a fé no plano de Deus precisa brilhar mais forte. A palavra de Deus nos instrui a não temer, pois esses eventos são apenas o prelúdio de algo muito maior, a volta gloriosa de Jesus Cristo. E assim, mesmo quando a lua desaparecer e o céu parecer um abismo, os crentes podem encontrar paz na certeza de que o reino de Deus está prestes a ser revelado. Os eventos celestiais mencionados nas Escrituras não são comuns ou naturais. A escuridão que cobrirá a terra será tão densa que até mesmo os corações mais endurecidos sentirão o peso da proximidade do fim. E não é apenas a escuridão física, mas também uma escuridão espiritual, onde o pecado e o desespero parecerão estar em toda parte. No entanto, aqueles que têm sua fé firmada em Deus saberão que está a hora de se voltar ainda mais para a oração, buscando na palavra de Deus o conforto e a verdade que só Ele pode oferecer. E então, após a escuridão, virá um brilho intenso, uma luz que quebrará as trevas como o nascer do sol após uma longa noite. Essa luz será o sinal inconfundível da chegada de Jesus Cristo, acompanhado por seres celestiais. O mundo verá, e não haverá dúvida de que este é o Filho de Deus vindo para cumprir o que foi prometido. A esperança daqueles que aguardaram pacientemente será recompensada, e a paz finalmente preencherá seus corações. Este será o momento em que o reino de Deus começará a se manifestar de forma plena e visível. Mas, até que esse momento chegue, a fé dos crentes será testada. Os eventos celestiais não servirão apenas como sinais, mas também como uma maneira de Deus purificar e preparar seu povo. Imagine a sensação de olhar para o céu e perceber que algo muito maior do que a humanidade está em ação. Esses momentos exigirão uma confiança profunda em Deus e no Espírito Santo para superar o medo e a incerteza que naturalmente surgirão. A vida eterna é a recompensa para aqueles que perseverarem, e a salvação é o presente para aqueles que mantiverem sua fé em Jesus Cristo. Os eventos que precedem o retorno de Cristo não são para serem temidos, mas para serem entendidos como parte do plano divino. A Bíblia é clara ao afirmar que o céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus jamais passarão. Isso significa que, mesmo quando o céu parecer estar em colapso e a lua desaparecer, a verdade da palavra de Deus permanecerá firme como uma rocha. Os desafios serão grandes, mas a esperança na vida eterna e na salvação através de Jesus Cristo será a âncora que manterá os crentes firmes. Esses eventos celestiais também servirão como um chamado final para aqueles que ainda não se voltaram para Deus. A escuridão e o brilho intenso serão sinais visíveis da proximidade do fim dos tempos, e aqueles que ainda resistem ao chamado do Espírito Santo terão que tomar uma decisão. O céu que outrora era uma fonte de beleza e inspiração se tornará um lembrete solene de que o tempo está se esgotando. A palavra de Deus terá cumprido sua função de advertir e guiar, e o reino de Deus estará à porta. E assim, enquanto o mundo presencia esses eventos celestiais, os crentes sabem que o retorno de Jesus Cristo é iminente. Eles se mantêm vigilantes, firmes na oração e na esperança, sabendo que a vida eterna é a recompensa prometida por Deus. A fé em Cristo é o que os mantém de pé, mesmo quando o céu parece estar desmoronando. O Espírito Santo os guia, e a palavra de Deus os fortalece. E assim, seguem aguardando o grande dia em que Jesus Cristo voltará para reunir seus escolhidos e estabelecer seu reino para sempre. Quando se fala sobre as profecias bíblicas, há uma mistura de fascínio e reverência que acompanha o tema. A Bíblia nos diz que existem 735 profecias, e até hoje, 81% delas já foram cumpridas. Isso não é apenas um dado curioso, é um testemunho da veracidade da palavra de Deus e da fidelidade de suas promessas. Ao contemplarmos o cumprimento dessas profecias, vemos a mão de Deus em ação na história da humanidade, preparando o cenário para o retorno de Jesus Cristo. A confiança na salvação e na vida eterna se fortalece à medida que reconhecemos que o que foi predito realmente aconteceu. Imagine viver em um tempo onde a maioria das profecias ainda não havia sido cumprida.
Haveria incertezas, dúvidas, e talvez até medo sobre o que o futuro reservaria. Mas agora, com 81% dessas profecias já cumpridas, temos uma base sólida para nossa fé. Isso nos dá uma segurança tremenda de que as promessas restantes, incluindo a segunda vinda de Jesus Cristo, também serão cumpridas. A esperança no reino de Deus não é uma ilusão, mas uma expectativa fundamentada em evidências tangíveis de que Deus é fiel à sua palavra. A Bíblia, como o livro mais lido e estudado no mundo, nos oferece um mapa claro para entender o plano de Deus. Cada profecia cumprida serve como um marco no caminho que nos leva para o futuro prometido. Quando olhamos para trás e vemos como as profecias sobre o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo se realizaram com precisão, não podemos deixar de sentir um profundo senso de paz e confiança. A palavra de Deus é verdadeira, e nela encontramos o caminho para a vida eterna. O Espírito Santo nos guia a compreender essas verdades e aplicar a fé em nossa jornada diária. O cumprimento das profecias também nos desafia a manter a vigilância e a fé. A história mostra que Deus opera em seu próprio tempo, e embora possamos não entender completamente seus caminhos, podemos confiar que tudo se desenrolará conforme seu plano perfeito. Os desafios que enfrentamos hoje são parte do processo de preparação para os eventos finais. O reino de Deus está se aproximando, e é essencial que cada um de nós esteja espiritualmente preparado. A fé em Jesus Cristo nos capacita a enfrentar o desconhecido com a certeza de que Deus está no controle. Os céticos podem questionar a veracidade das profecias, mas os fatos falam por si. Quando observamos as nações se movendo exatamente como foi predito, e os eventos globais se desenrolando em sincronia com as Escrituras, é impossível ignorar a mão de Deus. O pecado e as dificuldades do mundo não são suficientes para apagar a luz da verdade que emana das profecias bíblicas. A Bíblia, com sua precisão impressionante, é um farol que nos guia em meio à escuridão, e nos lembra de que o reino de Deus está ao nosso alcance, através da salvação em Jesus Cristo. Os exemplos práticos das profecias cumpridas podem ser encontrados em todo o Antigo e Novo Testamento. Desde a destruição de Jerusalém até o retorno dos judeus à sua terra, cada evento atesta o cumprimento fiel da palavra de Deus. Isso nos dá a confiança de que as profecias restantes sobre o retorno de Jesus Cristo serão cumpridas com a mesma exatidão. O Espírito Santo trabalha em nossos corações, nos preparando para o que está por vir, enquanto a Bíblia nos fornece as ferramentas para viver de acordo com os preceitos de Deus. Em tempos de dúvida, é reconfortante saber que a Bíblia oferece mais do que palavras de encorajamento, ela oferece provas concretas de que Deus cumpre suas promessas. As profecias cumpridas nos dão um vislumbre do que está por vir, e nos lembram de que a esperança no reino de Deus não é vã. A vida eterna, prometida por Jesus Cristo, é uma realidade que se aproxima a cada dia. É por isso que a fé se torna uma âncora, mantendo-nos firmes em um mundo em constante mudança. A oração e o estudo da Bíblia são ferramentas essenciais para fortalecer nossa fé e nos preparar para o que está por vir. E assim, enquanto aguardamos o cumprimento das profecias restantes, somos chamados a viver com uma expectativa fervorosa e uma fé inabalável. A revelação do que está por vir está escrita na palavra de Deus, e cada profecia cumprida é um lembrete de que o tempo está se esgotando. A salvação é oferecida a todos que crerem em Jesus Cristo, e o reino de Deus é o destino final para aqueles que mantiverem sua fé até o fim. Enquanto nos preparamos para os próximos eventos profetizados, é essencial permanecermos vigilantes, discernindo os tempos e mantendo a esperança viva. Ao longo da história, guerras e desastres naturais têm sido uma constante, lembrando-nos de que o mundo é um lugar instável e imprevisível. No entanto, quando Jesus Cristo mencionou esses eventos como sinais dos tempos, ele não se referia a simples ocorrências, mas a algo muito mais profundo e significativo. Guerras, fome e terremotos são descritos como o início das dores de parto, um prelúdio ao fim dos tempos. Para muitos, esses eventos podem parecer apenas parte da vida cotidiana, mas para aqueles que têm fé em Deus, eles são lembretes poderosos de que o reino de Deus está se aproximando. Imagine viver em uma época onde guerras assolam nações inteiras, e desastres naturais parecem ocorrer com uma frequência alarmante. Esses são tempos de incerteza, onde a paz parece estar fora de alcance e o medo domina os corações. No entanto, Jesus Cristo nos encorajou a não temer, mas a permanecer firmes na fé.
ele nos lembrou de que esses eventos não são o fim em si, mas o início de algo novo e maior. A salvação está ao alcance daqueles que confiam em Deus e se mantêm fiéis à sua palavra, mesmo em meio ao caos. Os desastres naturais, como terremotos e fomes, têm um impacto devastador sobre as sociedades, abalando as fundações do que consideramos seguro e permanente. No entanto, eles também servem como um aviso de que o tempo está se esgotando. A Bíblia nos diz que esses eventos são apenas o começo das dores de parto, sugerindo que coisas ainda maiores estão por vir. Para os crentes, esses sinais não são motivo de desespero, mas sim um chamado à oração e à preparação espiritual. A fé em Deus e a confiança no Espírito Santo são essenciais para enfrentar esses desafios com coragem e esperança. Em tempos de guerra, as nações se levantam contra nações, e a paz parece um sonho distante. Esses conflitos são mais do que batalhas pelo poder, eles são reflexos de uma humanidade que se afastou de Deus. No entanto, mesmo em meio à guerra, a palavra de Deus nos oferece orientação e consolo. O reino de Deus não será abalado por guerras ou desastres, e aqueles que colocam sua confiança em Jesus Cristo podem encontrar paz em meio ao tumulto. A vida eterna é a promessa para aqueles que perseverarem, e a salvação está disponível para todos que se voltarem para Deus com sinceridade. Os desastres naturais também têm um propósito maior no plano de Deus. Eles nos lembram de que o mundo material é temporário e que devemos focar nossas vidas em coisas eternas. O reino de Deus é onde encontramos verdadeira segurança, e a palavra de Deus nos guia para esse destino. Quando terremotos sacodem a terra ou fomes devastam regiões inteiras, somos chamados a refletir sobre o que realmente importa. A fé em Deus nos oferece uma base firme em um mundo que está constantemente mudando. O Espírito Santo nos ajuda a discernir os tempos e a entender o que Deus está realizando. As guerras e desastres naturais também nos oferecem uma oportunidade de ação. Em vez de sucumbir ao medo, os crentes são chamados a ajudar os necessitados, a oferecer conforto aos aflitos e a ser um exemplo da paz de Cristo em um mundo em crise. A Bíblia nos encoraja a ser a luz do mundo, mesmo quando as trevas parecem estar dominando. A salvação e a esperança não são apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor que ainda não encontraram a verdade em Jesus Cristo. A oração é uma arma poderosa nesses tempos, capaz de mudar circunstâncias e corações. Em meio a esses desafios, a fé se torna mais do que uma crença, ela se torna um estilo de vida. A palavra de Deus nos orienta a não sermos surpreendidos por esses eventos, mas a estarmos sempre preparados. O reino de Deus está à porta, e cada guerra, cada desastre, nos aproxima do dia em que Jesus Cristo retornará. A vida eterna é a recompensa para aqueles que mantêm a fé, e a salvação é o presente oferecido a todos que responderem ao chamado de Deus. Em tempos de crise, a oração se torna nossa conexão vital com o céu, e a Bíblia, nossa bússola. Assim, enquanto o mundo enfrenta guerras e desastres naturais, os crentes se mantêm firmes, sabendo que tudo isso faz parte do plano maior de Deus. O reino de Deus não é abalado por esses eventos, e a palavra de Deus permanece como um farol de verdade e esperança. O Espírito Santo nos fortalece e nos guia, e a salvação em Jesus Cristo nos oferece paz em meio à tempestade. E assim, enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Deus, mantemos nossa fé viva, sabendo que o retorno de Cristo está cada vez mais próximo. A perseguição contra a Igreja de Jesus Cristo não é algo novo. Desde os primeiros dias do cristianismo, os seguidores de Cristo enfrentaram desafios intensos por causa de sua fé. No entanto, Jesus nos advertiu que, nos últimos tempos, a perseguição se intensificaria, servindo como um dos sinais de que seu retorno está próximo. A diminuição do amor dentro da Igreja, a frieza espiritual e as divisões internas são apenas algumas das provações que os crentes terão que enfrentar. Essas dificuldades não devem nos desanimar, mas sim nos fortalecer na fé, sabendo que a salvação é garantida para aqueles que perseverarem. Nos tempos de maior perseguição, a Igreja é chamada a lembrar que o reino de Deus não é deste mundo, e que nossa verdadeira cidadania está no céu. A Bíblia nos encoraja a manter a esperança, mesmo quando somos ridicularizados, perseguidos ou até mesmo ameaçados de morte por causa da nossa fé em Jesus Cristo. É em momentos como esses que a palavra de Deus se torna nosso refúgio e fortaleza.
A fé em Deus e a orientação do Espírito Santo são essenciais para nos manter firmes, mesmo diante das maiores adversidades. Imagine um cenário onde a liberdade religiosa é restrita, e expressar a fé em Jesus Cristo se torna um ato de coragem. Muitos irmãos em diferentes partes do mundo já vivem essa realidade, onde a simples menção do nome de Cristo pode levar à prisão ou até pior. No entanto, mesmo em meio à perseguição, a Igreja continua a crescer e a florescer, porque a fé em Deus não pode ser contida. A oração se torna uma arma poderosa para aqueles que enfrentam a perseguição, e a Bíblia é a fonte de força e coragem. O reino de Deus não é abalado pelas ações dos homens, e aqueles que permanecem fiéis encontrarão paz e vida eterna. As provações dentro da Igreja também podem vir de dentro. Jesus advertiu que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria, e isso é algo que podemos observar em nossa sociedade atual. A divisão, a falta de compromisso com a palavra de Deus e a apatia espiritual são sinais de que a Igreja está sendo provada. No entanto, essas provações são uma oportunidade para os crentes reafirmarem sua fé e voltarem aos princípios fundamentais do Evangelho. O Espírito Santo nos guia para discernir a verdade e nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Em meio à perseguição e provações, é crucial que a Igreja mantenha a unidade e o amor fraternal. A palavra de Deus nos exorta a apoiar uns aos outros, a carregar as cargas uns dos outros e a orar incessantemente. A salvação é uma promessa para aqueles que perseverarem até o fim, e a vida eterna é o destino de todos os que seguem Jesus Cristo. A fé em Deus nos dá a força para enfrentar qualquer desafio, e a esperança no reino de Deus nos mantém firmes, mesmo quando a pressão externa é intensa. A oração constante e a leitura da Bíblia são ferramentas indispensáveis para nos mantermos espiritualmente fortes. O crescimento da Igreja em tempos de perseguição é um testemunho poderoso do poder de Deus. Apesar das tentativas de silenciar o Evangelho, a mensagem de salvação em Jesus Cristo continua a alcançar as nações. Isso é um cumprimento das palavras de Jesus, que disse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo antes de seu retorno. Mesmo em face da perseguição, a esperança no reino de Deus e a promessa de vida eterna continuam a atrair corações e mentes. A fé se torna um escudo contra o medo e a incerteza, e o Espírito Santo nos capacita a permanecer firmes. As provações não são apenas externas, muitas vezes, são internas, dentro do próprio coração dos crentes. A luta contra o pecado, as dúvidas e o desânimo podem ser tão intensas quanto a perseguição externa. No entanto, a Bíblia nos ensina que devemos nos agarrar à fé em Deus e à esperança de salvação em Jesus Cristo. A palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, guiando-nos em meio às trevas. A vida eterna é a recompensa para aqueles que não se deixam abalar pelas provações, mas que permanecem firmes até o fim. Assim, enquanto a Igreja enfrenta perseguição e provações, ela também se prepara para o retorno iminente de Jesus Cristo. As dificuldades que enfrentamos agora são apenas temporárias, mas a glória que nos espera é eterna. O reino de Deus está próximo, e aqueles que perseverarem na fé encontrarão paz, esperança e vida eterna. O Espírito Santo nos guia e nos fortalece, e a palavra de Deus nos dá a coragem necessária para enfrentar qualquer desafio. E assim, continuamos firmes, sabendo que cada provação é uma oportunidade de crescer na fé e nos aproximar de Deus. A pregação global do Evangelho é um dos sinais mais poderosos e significativos do fim dos tempos, conforme descrito por Jesus Cristo. Ele afirmou que antes de seu retorno, o Evangelho do Reino de Deus seria pregado a todas as nações, a todos os povos, independentemente das barreiras culturais, linguísticas ou geográficas. Esse chamado é um lembrete de que a palavra de Deus é para todos, e que a salvação em Jesus Cristo está disponível para todos que crerem. Mesmo em meio a perseguições e desafios, a Igreja continua a cumprir essa missão, levando a mensagem de esperança, fé e vida eterna ao mundo. Imagine o impacto de milhões de pessoas ao redor do mundo ouvindo, talvez pela primeira vez, sobre Jesus Cristo e o Reino de Deus. Em países onde a liberdade religiosa é restrita, a pregação do Evangelho muitas vezes ocorre em segredo, mas ainda assim, a mensagem encontra corações abertos e prontos para receber a salvação.
A Bíblia nos ensina que, apesar dos obstáculos, o Espírito Santo trabalha incansavelmente para levar a verdade a todos os cantos da terra. A fé em Deus e o compromisso com a missão de Jesus são o que impulsionam a igreja a continuar pregando, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. A tecnologia tem desempenhado um papel vital na expansão da pregação global do Evangelho. Com a internet e as redes sociais, a palavra de Deus pode ser compartilhada instantaneamente, alcançando milhões de pessoas ao redor do mundo. Vídeos, sermões online, e até aplicativos bíblicos estão quebrando barreiras e levando a mensagem de Jesus Cristo a lugares que antes eram inacessíveis. Esse avanço tecnológico é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, que está usando todos os meios possíveis para garantir que o Evangelho seja proclamado a todas as nações. A oração pela expansão dessa pregação e pela salvação de almas é uma responsabilidade de todos os crentes. Em meio a esse movimento global, é importante lembrar que a pregação do Evangelho não se limita aos pregadores ou missionários. Cada crente é chamado a ser uma testemunha viva da fé em Jesus Cristo. A vida de um cristão, refletindo os ensinamentos de Deus, é uma pregação por si só. O reino de Deus se expande através de atos de amor, compaixão e justiça, que demonstram a verdade da palavra de Deus. A salvação não é apenas uma mensagem a ser falada, mas uma vida a ser vivida. A Bíblia nos encoraja a sermos luz do mundo, refletindo a paz e a esperança que encontramos em Cristo. A pregação global do Evangelho também enfrenta desafios significativos, especialmente em lugares onde o cristianismo é visto com hostilidade. No entanto, essas dificuldades não são motivo para desistir, mas para perseverar com ainda mais determinação. A história nos mostra que, em tempos de maior perseguição, a Igreja muitas vezes experimenta um maior crescimento. O Espírito Santo capacita os crentes a permanecerem firmes, mesmo quando a oposição é feroz. A vida eterna é a recompensa para aqueles que perseveram, e a salvação é uma promessa que Deus deseja ver cumprida em todos os cantos do mundo. A pregação global do Evangelho é um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas. Jesus Cristo afirmou que o Evangelho seria pregado a todas as nações antes de seu retorno, e vemos isso acontecendo diante de nossos olhos. Cada nova tradução da Bíblia, cada novo missionário enviado, cada novo crente que compartilha sua fé é um passo a mais em direção ao cumprimento dessa profecia. A Bíblia nos exorta a continuar apoiando e participando desse esforço, sabendo que o reino de Deus está se aproximando. A oração e a ação são essenciais para que o Evangelho alcance até os confins da terra. Enquanto o Evangelho continua a se espalhar, é essencial que a Igreja permaneça unida e focada em sua missão. O reino de Deus é um reino de amor, paz e justiça, e é nossa responsabilidade como seguidores de Cristo compartilhar essa mensagem com o mundo. A salvação não é apenas um presente para nós, mas para todos aqueles que ainda não ouviram ou aceitaram o Evangelho. O Espírito Santo nos guia e nos fortalece para cumprir essa grande comissão, sabendo que o retorno de Jesus Cristo está cada vez mais próximo. Assim, a pregação global do Evangelho não é apenas uma tarefa a ser cumprida, mas um privilégio e uma responsabilidade que cada crente compartilha. À medida que o reino de Deus se aproxima, devemos estar vigilantes, sempre prontos para compartilhar a palavra de Deus com aqueles que ainda não conhecem a verdade. A salvação e a vida eterna são promessas maravilhosas que Deus oferece a todos, e é nossa missão garantir que essas boas novas cheguem a todos os povos. E assim, enquanto o mundo ouve a mensagem de Jesus Cristo, continuamos a aguardar seu retorno, sabendo que o tempo é curto e a missão é urgente. O retorno de Jesus Cristo é um dos eventos mais esperados na história da humanidade, e as Escrituras nos dizem que será precedido por fenômenos celestiais impressionantes. Antes de sua chegada, o sol se escurecerá, as estrelas cairão do céu, e o mundo será envolto em uma escuridão que trará medo e assombro aos corações. Esses sinais não são apenas espetaculares, mas também profundamente simbólicos, anunciando o fim de uma era e o início do reino de Deus. A fé em Deus se torna ainda mais essencial nesses momentos, enquanto a esperança de salvação e vida eterna é renovada pela certeza de que Jesus Cristo está prestes a voltar. Imagine o impacto de ver o sol, que sempre foi uma constante em nossas vidas, de repente se apagar, lançando o mundo em uma escuridão profunda. Esse evento será um lembrete poderoso de que o reino de Deus está próximo,
e que as coisas deste mundo são passageiras. A palavra de Deus nos ensina que esses fenômenos celestiais são sinais claros de que o tempo está se esgotando e que devemos estar preparados para o retorno de Jesus Cristo. A fé em Deus e a confiança no Espírito Santo serão fundamentais para enfrentar o medo e a incerteza que esses eventos inevitavelmente trarão. As estrelas caindo do céu são descritas nas Escrituras como um dos sinais mais dramáticos antes da volta de Cristo. Esse fenômeno não apenas abalará o mundo físico, mas também servirá como um despertar espiritual para muitos. O céu, que sempre foi visto como um lugar de estabilidade e ordem, se tornará um campo de caos, refletindo o estado do mundo que se afastou de Deus. No entanto, para aqueles que têm sua fé firmemente plantada na palavra de Deus, esses sinais serão um chamado à ação e à oração, uma oportunidade de renovar seu compromisso com o reino de Deus. O toque da trombeta será o som que anunciará o retorno de Jesus Cristo, e aqueles que estiverem atentos ouvirão e reconhecerão o chamado. Esse som ressoará pelo mundo, despertando os mortos e reunindo os escolhidos pelos anjos. A Bíblia nos ensina que esse será um momento de grande alegria para os crentes, que finalmente verão o cumprimento das promessas de Deus. A salvação que aguardavam com tanta esperança finalmente será concretizada, e a vida eterna no reino de Deus será sua recompensa. A oração e a vigilância serão essenciais para estarmos preparados para esse momento glorioso. Enquanto o mundo experimenta esses fenômenos celestiais, a fé dos crentes será testada como nunca antes. A escuridão do sol e a queda das estrelas servirão como um lembrete solene de que o tempo de graça está se esgotando. A Bíblia nos adverte a estar sempre preparados, a viver cada dia com a expectativa de que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. O Espírito Santo nos guia e nos fortalece para manter nossa fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em caos. A vida eterna é a promessa que nos mantém firmes, e a salvação é o presente que Deus oferece a todos que crerem. Os fenômenos celestiais também servirão como um chamado final àqueles que ainda não aceitaram a salvação em Jesus Cristo. O mundo inteiro verá esses sinais, e não haverá dúvida de que algo extraordinário está acontecendo. Para muitos, esse será o último aviso antes do retorno de Cristo, e uma oportunidade final de se arrepender e buscar a salvação. A palavra de Deus será cumprida, e o reino de Deus será estabelecido. A esperança em Cristo e a fé na sua palavra serão o que nos manterá firmes até o fim. O retorno de Jesus Cristo será o clímax da história da humanidade, um momento em que todas as promessas de Deus serão cumpridas. A escuridão, as estrelas caindo e o toque da trombeta são sinais que nos preparam para esse evento grandioso. A Bíblia nos exorta a manter a fé, a viver em obediência e a permanecer vigilantes enquanto aguardamos o retorno de nosso Senhor. O reino de Deus está à porta, e aqueles que perseverarem na fé serão recompensados com a vida eterna. A oração e a leitura da palavra de Deus são nossas melhores armas para nos prepararmos para o que está por vir. Assim, enquanto o mundo se prepara para os fenômenos celestiais que precederão o retorno de Cristo, a Igreja é chamada a ser luz em meio à escuridão. O Espírito Santo nos capacita a permanecer firmes, a proclamar o Evangelho e a preparar nossos corações para o retorno iminente de Jesus. O reino de Deus está próximo, e cada sinal que vemos nos lembra de que o tempo é curto. A salvação está ao alcance de todos que crerem, e a vida eterna é a promessa que nos motiva a continuar firmes na fé. E assim, aguardamos com expectativa o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A vigilância é uma das virtudes mais importantes que Jesus Cristo nos chamou a cultivar enquanto aguardamos seu retorno. Ele nos advertiu repetidamente para estarmos atentos aos sinais dos tempos, para que não sejamos pegos de surpresa quando o Filho do Homem voltar. A palavra de Deus nos instrui a viver cada dia como se fosse o último, com a certeza de que o reino de Deus está se aproximando. A fé em Deus e a orientação do Espírito Santo são essenciais para nos mantermos vigilantes e prontos para qualquer coisa que possa acontecer. A vida eterna é a recompensa para aqueles que permanecem alertas e fiéis. Imagine um vigia em uma torre, observando atentamente os horizontes por qualquer sinal de perigo ou de mudança. Essa é a imagem que devemos ter em mente quando pensamos na vigilância que Jesus nos pediu. O mundo está cheio de distrações que podem nos desviar do caminho da fé, mas é crucial que mantenhamos nossos olhos fixos em Deus e em Sua palavra.
A salvação é um presente precioso que não podemos dar ao luxo de perder por causa da complacência. A oração e a leitura constante da Bíblia são ferramentas indispensáveis para nos ajudar a permanecer vigilantes. A vigilância não é apenas sobre estar atento aos sinais externos, mas também sobre cuidar do nosso coração e mente. Jesus nos ensinou que devemos vigiar não apenas o que acontece ao nosso redor, mas também o que se passa dentro de nós. O pecado pode entrar sorrateiramente em nossas vidas se não formos diligentes em manter nossos pensamentos e ações em conformidade com a vontade de Deus. A Bíblia nos exorta a examinar-nos continuamente, buscando a orientação do Espírito Santo para corrigir qualquer desvio antes que ele se torne um problema maior. Além disso, a vigilância requer ação. Jesus nos chamou a sermos ativos em nossa fé, não apenas esperando passivamente por seu retorno. Isso significa viver uma vida que reflete os valores do reino de Deus, buscando a justiça, a paz e a verdade em tudo o que fazemos. A salvação em Jesus Cristo não é apenas sobre o que acreditamos, mas também sobre como vivemos. Cada dia é uma oportunidade de demonstrar nossa fé através de nossas ações, e a vigilância nos ajuda a garantir que estamos no caminho certo. O mundo pode tentar nos desanimar ou nos distrair com seus desafios e tentações, mas a vigilância nos mantém focados no que realmente importa. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de pessoas que foram pegas de surpresa porque não estavam vigilantes, e esses exemplos servem como advertências para nós. A fé em Deus e a esperança na vida eterna nos capacitam a superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. A oração nos mantém conectados com o céu, e o Espírito Santo nos guia para que possamos discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Ser vigilante também significa estar preparado para agir quando Deus nos chama. Isso pode envolver compartilhar o Evangelho com alguém em necessidade, servir aos outros em momentos difíceis ou simplesmente viver de maneira que honre a Deus em todas as coisas. O reino de Deus está se aproximando, e a salvação é oferecida a todos que estiverem prontos para recebê-la. A vigilância nos mantém sensíveis à vontade de Deus, permitindo-nos responder prontamente quando Ele nos chama para cumprir uma tarefa. A vigilância, portanto, não é apenas uma questão de sobrevivência espiritual, mas também de crescimento. À medida que permanecemos atentos e alertas, somos fortalecidos na fé e no entendimento da palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha em nós, moldando-nos à imagem de Cristo e preparando-nos para o retorno de Jesus. A vida eterna é a promessa que nos motiva, e a salvação é o destino que almejamos. E assim, enquanto aguardamos o grande dia, continuamos vigilantes, sabendo que cada momento é uma oportunidade de estar mais perto de Deus. Em resumo, Jesus nos chama a ser vigilantes porque Ele sabe que o tempo é curto e que o reino de Deus está próximo. A salvação é uma promessa maravilhosa, mas requer de nós um coração atento e uma mente focada. A Bíblia nos instrui a viver com expectativa, sempre prontos para o que está por vir. A fé em Deus e a orientação do Espírito Santo são nossas maiores ferramentas nessa jornada. E assim, permanecemos vigilantes, aguardando com expectativa o retorno de Jesus Cristo, prontos para entrar no reino de Deus e desfrutar da vida eterna que nos foi prometida. Agora que você conhece os sinais que precederão a segunda vinda de Cristo, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Ignorar essas verdades ou se preparar para o que está por vir? A escolha é sua, mas lembre-se de que o tempo está se esgotando. Este é o momento de ajustar sua vida, fortalecer sua fé e buscar uma conexão mais profunda com Deus. Você está pronto para enfrentar os desafios que virão e receber a salvação prometida por Jesus Cristo? Não espere até que seja tarde demais. Comece hoje mesmo a aplicar esses ensinamentos em sua vida. E se você quer continuar aprendendo sobre como se preparar para o reino de Deus e viver uma vida plena, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você ficará por dentro de tudo o que precisa saber para caminhar firme na fé e na verdade. Que Deus te abençoe e te guie em cada passo dessa jornada.